É isso mesmo, meus amigos. Bomba, bomba, bomba. É isso mesmo. E não é TV Fama, não sou Nelson Rubens para mandar um ok, mas aconteceu algo extremamente impactante no dia de ontem, na terça-feira, dia 8 de outubro, meus amigos. A notícia que pode mudar muito os rumos do futebol brasileiro, revolucionar e causar um verdadeiro apocalipse. E se justiça for feita, casa de muita gente vai cair, meus amigos. É claro, antes de tudo, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Quem puder valorizar meu trabalho, deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal, que é importante para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. Estrela Solitária, General Severiano, tem muito peso, tem muito valor. Bom, meus amigos, tem muitas notícias importantíssimas para entregar para vocês nesse vídeo aqui. Inclusive, eu vi alguns vídeos de outros canais botafoguenses, não sei como os caras conseguem manter a extrema seriedade, assim, não mostrar zero empolgação com essa notícia aqui. Eu vou falar pra vocês, quando eu vi isso pela primeira vez, meu sangue ferveu e depois que eu vi, consegui absorver tudo. Me veio uma euforia, assim, quase como um gol do Botafogo, porque eu vi uma esperança de uma chance concreta de muita gente que ferrou a nossa Estrela Solitária no ano passado poder ter a devida e justa punição. Que é o seguinte, meus amigos. Teve um depoimento, acredito ter sido de longe o depoimento mais impactante na CPI da manipulação de jogos e apostas. Eu vou... Lá na TV Senado tem na íntegra, é mais de 2 horas, né? Eu tentei... eu vi ele, depois tentei ver os recortes e absorver para explicar para vocês da melhor forma, de uma forma resumida também, né? Para poupar o tempo de vocês também, não ter que assistir tudo ali. Mas de forma resumida, alguns pontos que eu achei mais cruciais. Foi o depoimento do senhor William Rogato, que é um empresário que já tinha um processo de apostas esportivas também de 2020 lá, que estava envolvido com apostas tanto do campeonato de Brasília, como do campeonato da terceira divisão do Campeonato Paulista. Vários clubes. Teve ligação direta com um clube que chamava Santa Maria lá. Ele é considerado culpado por 42 rebaixamentos de um longo período, né? Durante vários anos ali. Porém, meus amigos, isso é um pouco do histórico dele, para vocês ficarem a par. Mas agora, o que mexe mesmo, não só com o nosso Botafogo, mas com o futebol brasileiro, são algumas falas que ele disse em relação ao seguinte. Inclusive também, meus parabéns ao senhor Carlos Portinho, senador ali, que tem sido uma das figuras mais relevantes ali, né? Com maior seriedade, que realmente tenta buscar a verdade ali, buscar. E não tem a ver com o partido, não, com o lado, não. Eu tô falando em relação realmente que ele tem mostrado, né? No Senado, sempre aquele que perguntas mais incisivas e quem mais busca seguir adiante tem sido ele. E ele que fez meio que interrogatório, entre aspas, digamos assim, né? Durante o depoimento ali, do senhor William Rogato. Aí, um ponto bem interessante, né, que eu achei aqui é o seguinte. Durante todo o depoimento ele mostrou muita confiança em tudo que ele dizia. Ele cravou que existe sim uma mega esquema de manipulação, não só no Brasil, mas na América do Sul. Ele falou que coordena árbitros, inclusive da Colômbia, o campeonato colombiano, há poucos dias tinha feito isso. E ele falou o seguinte, ele falou que tudo isso que foi, tanto da mídia tradicional como de vários, né, lugares, solto contra o Textor, ataques gratuitos, mentiras, calúnias, né, de diversos portais, de diversas redes, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas a maioria, né, desceu a lenha no Textor, né, quando ele se mostrou corajoso para peitar a CBF e a corrupção do futebol brasileiro. Esse cara, praticamente em todo o depoimento, ele se mostrou muito confiante, alguns momentos até um pouco debochado em relação à extrema facilidade que ele tinha para corromper árbitros e jogadores. Porém, tem um trecho aqui que eu achei muito peculiar, que é o único momento, eu acho que ele mostra um certo nervosismo, até aparenta um certo medo, que é quando ele cita a senhora Leila Pereira, né? Titia Leila, vulga Carminha, mostrou um nervosismo, um certo medo. Eu acho que é interessante até eu ler para vocês esse trecho aqui. Eu ia tentar resumir esse trecho que acho que vale a pena ler para vocês. Olha assim, abre aspas pro senhor William Rogato. Vocês falaram do John Textor, não é? Não sei as provas que John Textor tem, tá?
Mas uma coisa eu posso falar, as pessoas que trabalham para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato. E as pessoas falam que não. Não estou aqui para enfrentar, Leila. Não quero te enfrentar jamais. Não estou falando que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o John Textor não está totalmente errado. Mas enfim, é só para entender a dimensão em que em que está o futebol, cara. Entende? Aqueles que o chamam de louco, John Textor não é tão louco assim. Fecha aspas. Acho que esse trecho aqui, essa fala dele, como eu falei pra vocês, quando ele cita o nome da Leila, é o único momento que ele mostra um nervosismo e até um certo medo. Tipo, pelo amor de Deus, não tô falando mal de você não, tá, Leila? Pera aí. Quase como se ela fosse uma nova Don Corleone ali. Mas, e assim, durante todo o resto do depoimento, ele foi extremamente seguro, confiante. E assim, alguns pontos aqui. Ele cravou que aquele jogo que o Textor citou lá pelo relatório da Good Game, aquele 5-0 do Palmeiras contra o São Paulo, realmente foi entregue. Ele citou que os jogadores participaram, se foram corrompidos para entregar aquele jogo. Ele falou que teve movimentação também no jogo do Palmeiras e Vasco do ano passado. Todos os jogos de 2023 que eu estou citando. Aquele jogo que o Vasco teve aquele gol legítimo anulado, no jogo lá no Allianz Parque, o Palmeiras venceu ali, anulando o gol legítimo do Vasco, vocês se lembram? Ele cravou também que teve manipulação naquele jogo. Aquele já não descreveu se foram jogadores ou se fosse arbitragem, né? Ele falou que ganhou muito dinheiro apostando no Palmeiras, que tinha... Assim, nas entrelinhas deu para perceber muito bem. Teve-se um movimento pesado para o Palmeiras ser campeão. O Palmeiras vencer várias partidas. Ele disse isso. Talvez não assim de forma tão objetiva como as palavras que eu falei agora, mas, né, para bom entendedor, minha palavra basta. Deu a entender. Inclusive, ele tem um trecho que ele fala: nas entrelinhas eu não posso falar abertamente, mas nas entrelinhas, mais ou menos assim, o modus operandi, como as coisas funcionam aqui no esquema de manipulação, que com certeza existe. Certo? Deixa eu ver mais algum ponto interessante. Tem muita coisa, meus amigos, mas assim, eu estou tentando resumir para vocês aqui os pontos-chave. Tá. Ele falou também da extrema facilidade que é para corromper um árbitro, seja de uma federação estadual ou seja da própria CBF. Citou também da CBF, né? Claro, também, articulando também, participando desse esquema gigantesco de manipulação de jogos. Ele falou o seguinte, ele falou algo próximo a: bom, você sabe quanto o árbitro ganha? Aí ele falou que o piso de um árbitro que está lá, com o apito na mão, dentro de campo, é cerca de 7 mil reais. E quem apita o VAR ganha entre 1.500 e 2.000 reais por partida. Esse valor por partida. Aí ele falou, muitas vezes os árbitros ficam meio que são rebaixados e ficam só operando pelo VAR ali, ficam um tempo sem apitar e tal. Isso aí ele considera pouco dinheiro, muito abaixo. E aí ele fala, pensa comigo, você acha que, ele fala até de forma debochada assim, você acha que eu teria dificuldade de convencer um árbitro que ganha 7 mil por jogo, se eu chego pra ele, te dou 50 mil aqui, você dá um cartão amarelo para aquele jogador, ou então, te dou 50 mil aqui e você dá um pênalti para aquele time. Ele falou até com muita confiança, até de forma um pouco debochada, falando que era tão fácil corromper árbitro. E assim, as mídias, muitas pessoas pensam que é uma coisa de outro mundo e uma coisa impossível de se acontecer. Né? E além disso, meus amigos, a situação desse cara aqui, ele já tinha sido convocado para depor antes, só que ele não foi. Eu tô pensando até em um... É um pouco pesado isso aqui, né? Mas é uma coisa que a gente vê em filme de ação aí. Acontece na vida real, se você um pouco de notícias de crime, de coisas pesadas ali, é a famosa queima de arquivo, né? Eu acho que provavelmente, nesse momento, esse senhor William Rogato, ele está morando em Portugal. E ele mesmo citou, sou réu confesso, se eu pisar no Brasil eu tô preso. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho provas, tenho embasamento de tudo que eu estou dizendo, mas vocês, senadores, vão ter que vir a Portugal, lá onde ele mora, para pegar e avaliar essas provas. Porque ele falou que se eu pisar no Brasil eu tô preso, mas eu acho que não pode ser muito bem no sentido de queima de arquivo. Se ele pisar no Brasil... Né? E outra coisa também muito interessante, ele falou, tem muita gente grande que vai cair quando eu apresentar essas provas.
Quando ele falou gente grande, já tinham perguntado para ele em relação a jogadores, arbitragem, dirigentes de grandes clubes, executivos e dirigentes da CBF. Isso para mim ficou bem implícito, mas para mim de certa forma claro. Agora eu tive um pensamento aqui também, desse muita gente grande, e lembrando daquilo que ele falou, muita gente que trabalhou comigo nesse esquema de manipulação do futebol brasileiro de 2023 também trabalhou forte contra o Textor. Me veio na mente mídia tradicional, mídia esportiva, até mídia alternativa. Mas grandes canais, grandes portais de notícias de futebol, notícias esportivas, a gente sempre se perguntava por que tantos ataques gratuitos, tantas mentiras, tantas invenções ao Textor durante todo esse período, né? Todos nós pensávamos assim, por que disso? Com esse depoimento desse cara, uma coisa que eu já maquinava na minha mente, mas não tinha como muito me apoiar nisso. Mas agora, pense comigo, meus amigos, todos que chamaram o Textor de fanfarrão, lunático, câncer do futebol, inventaram absurdos contra ele, pode muito bem ser medo. Medo de que ele descobrisse esse mega esquema, essa mega máfia que acontece no futebol brasileiro, a casa de muita gente cair, e esses ditos canais ali que sempre atacaram o Textor gratuitamente, muito bem, a ideia é ser, joga uma cortina de fumaça, fala que esse Textor é um maluco, que não tem nada com nada, desvia o foco da maioria da população brasileira, torcedores de outros clubes principalmente, né? Os botafoguenses vão apoiar o Textor incondicionalmente, praticamente. Agora, todos os outros, quem é muito clubista vai comprar a ideia que o Textor é o errado na história, e outros também é por falta de conhecimento, falta de interesse mesmo, vão aceitar isso. Então pode muito bem ser a ideia ser cortina de fumaça para o Textor não chegar perto de descobrir essa mega manipulação. E ter muito bem, além de jornalistazinhos medíocres incluídos nesse esquema, muito bem dirigentes executivos de alto escalão dos maiores canais de comunicação do Brasil, envolvidos nesse esquema. Para mim, essas falas do Sr. William Rogato maquinou na minha mente. Isso aqui é uma coisa que eu já tinha algumas suspeitas, mas não tinha muito como. Agora o que esse cara falou, para mim bate muito bem essa possibilidade. Não podemos citar nomes, falar, né, marcas e tal, mas vocês sabem, né, quem são, quem seriam. E, meus amigos, eu fiquei bem empolgado com isso aqui, não vou mentir para vocês. Eu quero que a justiça seja feita. Torço muito para essas palavras desse Sr. William Rogato serem verdadeiras. Ele realmente ter comprovação de tudo isso que ele diz. Vai se instaurar um verdadeiro apocalipse no futebol brasileiro, meus amigos, mas se é para a justiça ser feita, essa máfia, essa corja cair, para mim vale o preço. Vale muito, mas muito preço. E também vai ter que ter uma fila estratosférica para pedir desculpas ao Sr. John Textor, né? Sempre chamado de fanfarrão, de lunático, de tudo. Se isso aqui acontecer, essa máfia foi descoberta, para mim pode ter um impacto superior a que foi aquilo da máfia da PID 2005. Algo bem superior ao que foi aquilo de 2005. E Textor com certeza entra para a história do futebol brasileiro. Se tudo que o Sr. William Rogato falou for comprovado, Textor é uma lenda. Primeiro que teve coragem de peitar a CBF e uma verdadeira máfia do futebol brasileiro. De peito aberto, tornar isso uma CPI, já que os outros dirigentes de outros clubes, né, quando a máxima reclamação era entrevistinha em um canalzinho ou outro, ou então um documentozinho para a CBF de reclamação, né, que não virava porcaria nenhuma. O Textor teve coragem de levar isso até os últimos níveis. Então, vamos esperar agora. Agora não está mais nas nossas mãos, mas eu torço muito. Isso aí me deixou muito empolgado, não vou mentir para vocês, não. De muita gente lazarenta ter o que merece nessa história aqui e ser obrigado a uma grande mudança na dinâmica do futebol brasileiro. E falo isso não pensando só no nosso Botafogo, mas pensando em todos os 20 clubes, né? Que não foi só o Botafogo que foi prejudicado, né? O Botafogo perdeu o título, né, no ano passado, mas muitos outros clubes, né, foram muito prejudicados também. Só para citar aqui Grêmio e Vasco, acho que alguns foram mais prejudicados no ano passado também. Vamos esperar, meus amigos. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam, e vamos apurar isso aí, vamos torcer para isso aí se desenrolar da maneira mais justa possível, né? E que ocorra uma limpeza no futebol brasileiro.
Grande abraço a todos vocês, irmãos e irmãs de camisa, torcedores de outros clubes também que chegaram aqui, sejam bem-vindos. Um grande abraço, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu!